chegou a hora de você se tornar referência com o poder da sua prescrição. E o que isso significa? Ganhar mais, prescrever com segurança, fazendo o verdadeiro skincare médico, ter a sua agenda preenchida da maneira que você gosta, com pacientes fiéis que valorizam o seu trabalho. Quanto que poderia te render, por exemplo, uma consulta de R$ 600? Uma média aí de consulta particular em grandes cidades, isso é um valor muito plausível. Eu digo para fazer o exercício de atender, por exemplo, 5 pessoas por dia, em uma semana, isso dá uma renda de 15 mil. Em um mês, um faturamento de R$ 60.000, sem contar os procedimentos cosméticos, estéticos ou os procedimentos cirúrgicos que você pode fazer nesse mesmo momento. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. É natural você pensar, Natália, mas isso daí não é bem fácil assim. Precisa de muito investimento para chegar nesse lugar. Ou preciso ter primeiro a minha própria clínica, ou precisa ter um monte de equipamentos para atender a sua particular, ou ter um valor mais alto na sua consulta, ou vou precisar dedicar muito tempo para ganhar autoridade, crescer e aí conseguir chegar nesse lugar. Mas a verdade é que eu consegui, começando do absoluto zero, ou melhor, do menos zero, e outras pessoas também. Eu sou prova disso, assim, começando do zero e à medida que vai andando, vai dando segurança, a gente vai entender coisas, botar em prática. Então, assim, com toda certeza, consegue se posicionar no mercado, não tenho dúvidas disso. As minhas prescrições atualmente, existe um certo encantamento do paciente com relação aos ativos que eu prescrevo, eu explico melhor para eles, eu tenho mais segurança de indicar, de fazer, às vezes, um skincare de forma personalizada. E isso está, sim, agregando mais valor à minha consulta. Eu falo que a doutora Natália é a resposta das minhas orações. Sem contar toda a parte científica, tudo da doutora Natália é muito bem embasado, né? E ela dá esse suporte pra gente. Então a gente tem confiança naquilo que você está fazendo. E hoje em dia, o encantamento que eu estou gerando nos meus pacientes é muito diferente, né? Eu mudei para São Paulo há pouco tempo, e aí é difícil começar, né, sozinha, sem ninguém. A Nath falava que a gente tem muitos artifícios, a gente não precisa estar realmente refém de tecnologias, coisas que eu não consigo investir agora. Então, fazer muito bem o que já está, né, na nossa mão, que seria o skincare, né? Muita gente não faz, ou faz de qualquer jeito, pensando só nos injetáveis, na parte de tecnologia. Você atrair pacientes com essa parte de prescrição, de skincare, dá com certeza. Eu, por exemplo, moro no interior, eu não tenho acesso a amostras e tudo mais, porque os representantes não vêm para cá. Então, muitas vezes a gente precisa ter uma noção dos outros colegas que fazem experimentação de amostras e tudo mais para saber cosmética. Então, essa situação de passar assim, a vida real, né? Acho que isso é bem interessante e bem legal. Agora eu entendo com muito mais clareza, sabe? Por que a professora indicou tal produto, porque é melhor, não é melhor tal produto. O que tem criativo, que tem aqui, não, esse produto é bom, esse não é ideal para sua pele. Então, agregou muito na minha prática. Meus pacientes sentiram essa diferença. É algo aprofundado, que realmente tem conhecimento, tem a ciência em cima de tudo. E as atualizações, né? Que a gente está, principalmente na dermatologia, a gente tem que estar sempre ligado em tudo que está acontecendo, muita coisa nova chegando, e a Natália traz toda essa atualização para a gente. Olha só, hoje eu moro na cidade que eu escolhi viver, eu moro em Florianópolis, porque eu gosto de praia, natureza, eu gosto de surfar. Eu atendo 100% dos meus pacientes particulares e eu não dependo mais do plano, aprendi a ter um posicionamento estratégico. 90% dos meus pacientes são indicação. Sabe aquela pessoa que consulta, gosta de você, te indica para o marido, para as amigas. Os clientes são fidelizados, eles sempre voltam, é aquela consulta de recorrência. A agenda ela fica preenchida de uma maneira bacana, sem atender na correria. E isso também não significa demorar meses para o seu paciente conseguir atendimento, nem acredito nisso, acho que isso também não é uma organização correta. E hoje eu tenho, né, eu consegui ter a minha clínica de mais de 300 metros quadrados, começando do absoluto zero, e eu acho que você também
Eu acredito que você consegue chegar nesse lugar e eu vou te mostrar como. Mas primeiro, eu quero que você entenda o seguinte, que essa aula não é para algumas pessoas. Então preste atenção se você se identifica em algumas dessas frases que eu vou dizer agora. Que para ter sucesso, para trabalhar na área da estética, você precisa só fazer injetáveis de alto volume. A gente tem que lembrar, sim, da rentabilidade desses procedimentos, mas também tem que entender que você se coloca numa situação muito mais delicada, de riscos, de expectativa, de custo de material. Essas aulas não é para quem acha que ter sucesso tem que fazer coisas que você não se identifica. Usar marca tal, roupa tal, fazer dancinha na internet. Que prescrição de pele é inútil, chato, que dermocosméticos são caros, não funcionam, que personalizar a consulta não é fácil, que é difícil, e que para se diferenciar no mercado, você vai precisar de um alto investimento em marketing, de plataformas, e às vezes você nem tem um retorno disso. E também não é para quem acha que é apenas os procedimentos da moda que fidelizam e atraem pacientes para o seu consultório. Na verdade, essa jornada é para quem quer se destacar com segurança, ter segurança na hora de prescrever, de montar uma prescrição, saber oferecer o consagrado que funciona, trazendo resultados para o paciente, resultados reais, otimizando inclusive o resultado dos seus procedimentos, dominar todos os ativos, saber quais são as associações que funcionam, que você pode fazer, saber manipular, ter autonomia para escolher o que é de melhor para cada caso, sem ficar repetindo a mesma prescrição para todo mundo. Você pode aplicar no seu dia a dia, sem nenhum investimento, apenas que eu digo com a seu papel e caneta, com seu conhecimento. Ter acesso às novidades de maneira resumida, prática. É para quem está fazendo pós-graduação, residência, tá? E sente falta desse conteúdo. É para quem pensa em fazer uma transição de carreira, gosta da área dos cuidados da pele, da saúde, da estética e quer começar de algum ponto, e esse é um ótimo método de começar. É para quem está montando consultório, é para quem quer resgatar a autoridade médica para o skincare médico. Afinal, essa é uma área que está sendo dominada até por pessoas que não são da área da saúde. E se a gente não mostrar que é do nosso conhecimento, da nossa especialidade, pode ser que a gente perca um pilar importante da nossa profissão. E é para quem quer se tornar referência na área da saúde integrativa da pele, preventiva, que trata globalmente, integralmente a pele do paciente, e não apenas trata e repara alguma coisa pontual. E afinal, é uma área muito promissora. Bom, mas é muito importante você entender da onde isso tudo surgiu. Porque eu precisei quebrar muito a cabeça, errar muito, errar e acertar, para adquirir o conhecimento que eu vou mostrar para você aqui hoje. Bom, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, estou falando aqui do sul do país, de Florianópolis, Santa Catarina, mas nasci mais no sul, lá no interior, em Pelotas. Eu sempre fui muito estudiosa, boa aluna, dedicada. E aí, naquele tempo, eu com 16 anos fui aprovada lá na minha cidade, na UFPEL. Naquele tempo, inclusive, a gente escutava o nome pelo listão. Não sei se você é dessa época, né? Então a gente escutava ali na rádio o nome. Aí eu lembro que até o radialista ali se confundiu um pouco no porciúnculo, no meu nome. A gente dava risada quando eu escutei o meu nome. Não sabia se eu ria ou se eu chorava. Na verdade, foram os dois. E eu lembro, como se fosse ontem, que foi um momento de muita emoção para mim. Eu quero que você faça esse exercício de lembrar da sua aprovação na medicina. Quando você foi aprovado, tanto que você desejou, o que você idealizou, seu propósito, o que se passou na sua cabeça. É legal de fazer esses resgates, porque a gente lembra por que a gente está aqui. Lembra dessa emoção. Isso é muito valioso, isso é muito precioso que você tem nas suas mãos. E aí, comecei a faculdade, naquele momento eu gostava de tudo. Eu gostava de todas as especialidades, eu me metia em onde tinha um estágio, eu me metia, eu fazia de tudo. Só que lá no 4º ano eu tive 3 professores de dermatologia que me marcaram muito. Eu digo que não marcaram só a mim, mas toda a minha turma, porque inclusive a dermatologia foi a cadeira homenageada da minha turma. E aí eu tive 3 professores muito especiais que, para mim, eu digo, eram gigantes da medicina, porque eles faziam um diagnóstico assim, rapidinho, só olhando a pele muito rápido, e eu disse que aquilo ali era quase um superpoder, e que eu queria fazer aquilo.
Então, eu amei a dermatologia por isso, essa questão de você conseguir olhar e saber o que está acontecendo com o paciente. E aí, inclusive, até um professor meu brincava que eu não podia fazer dermatologia porque eu era muito bronzeada, pegava muito sol. Mas esse é o meu fototipo. E aí, eu sempre fui muito estudiosa na época da faculdade, e eu tive a graça de ser contemplada com os 5, eu tinha que ficar, na época, entre as 5 melhores notas da turma, das médias, para conseguir um estágio, fazer um internato, aquela parte final da faculdade, no Hospital Conceição, em Porto Alegre. E eu consegui ficar entre os 5. Aí eu fui para Conceição, para Porto Alegre, só que nessa época coincidiu com um momento muito difícil da minha vida pessoal, porque eu acabei passando por muita dificuldade financeira. Eu morando lá em Porto Alegre, os meus pais acabaram divorciando, a empresa da família, que era o nosso sustento, faliu. E aí, até inclusive nessa época, eu acabei herdando dívidas, né, dessa empresa. E aí, por isso que eu começo brincando, dizendo que eu não comecei do zero, eu comecei do menos zero, por causa disso. E aquele momento era tão difícil, assim, eu vivi uma situação financeira tão delicada, que eu recebi, a gente tinha lá na época o crachá de acesso ao hospital, e eu fazia absolutamente todas as minhas refeições lá no hospital. Todas. Café da manhã, almoço e a ceia. E, inclusive, no último ano, daí já terminando, quase me formando, era uma época de final de ano, era Natal, e eu estava lá em Porto Alegre e eu não tinha nem dinheiro para comprar passagem para passar o Natal com a minha família em Pelotas. E aí, nessa época, eu peguei lá meu crachazinho, que eu fazia minhas refeições no hospital, e fui fazer a ceia de Natal lá. Aí, eu conto esse episódio porque ele, hoje em dia, eu dou risada, mas naquele momento foi um pouco difícil. Eu acabei encontrando lá, naquela noite de Natal, um colega no refeitório, e ele perguntou, não, está de plantão aí também, e eu fiquei com vergonha de dizer que eu não tinha dinheiro para comer fora, e que eu estava comendo ali no hospital. Eu acabei até dizendo, eu estou de plantão assim na pediatria, né, rezando para que ele não tivesse de plantão na pediatria e soubesse que era uma mentira. Aí inventei que eu estava de plantão e tal, fiz uma refeição ali no Natal, mas isso hoje me faz olhar para trás e ver que tudo é possível. Porque se eu comecei dessa situação, e eu acho que todo mundo tem total capacidade de alavancar muito na sua vida. E ficou para trás, e isso, infelizmente, a situação mudou. E eu me formei, às duras penas, ali naquele momento difícil. Comecei a trabalhar depois, igual uma louca, depois que me formei. Fazia plantão e tudo. Fiz plantão, cheguei a trabalhar em 6 locais simultaneamente. Plantão no SAMU, Ecosul, trabalhei em posto de saúde, trabalhei em pronto atendimento do interior, levei calote. E, junto com isso, estudando para passar na residência. Passei na residência de dermatologia do Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, depois de um ano. Aí já um pouquinho mais aliviada, porque fiz muito plantão, trabalhei, então consegui aí me organizar para fazer a residência. Junto com um monte de plantão ainda, trabalhei muito, terminei a minha residência. E naquele momento que eu trabalhava muito e fazia a residência junto, sobrava pouco tempo. E aí, para mim, o meu momento de lazer era dar uma escapadinha quando eu tinha algum dia livre e vir aqui para Santa Catarina, para ficar na praia, na natureza. Eu acho que aquilo ali me reenergizava. E eu dizia, quando eu terminar a residência, é aqui que eu quero morar. Aí eu fiz isso. Eu terminei a residência, botei tudo que eu tinha dentro do carrinho ali, de um sandeirinho que eu tinha, e vim aqui para Florianópolis. Começar a minha vida do menos zero. Nessa época, ao contrário de muito incentivo, ao contrário, assim, eu recebi muita crítica por estar tomando essa decisão. Eu ia começar numa capital que estava cheia de profissionais já muito conhecidos, que estava abarrotado de bons profissionais, e realmente tem profissionais maravilhosos, estupendos aqui em Florianópolis, e que eu era forasteira, que ia ser muito mais difícil, que eu tinha que voltar para minha cidade natal. Só que eu estava convicta que eu queria isso. Só que, claro, o começo foi muito difícil. Eu atendia um dia em cada lugar, eu trabalhei em clínica popular, atendendo aquele corridão, um paciente a cada 15 minutos, atendendo em cidade do interior, um dia aqui, um dia ali. Só que daí chegou um momento que eu fiquei muito cansada. E não era, eu comecei a relembrar toda a minha caminhada. Eu sempre fui esforçada, boa aluna, dedicada, consegui primeiros lugares na minha turma. Por que eu merecia estar trabalhando naquele sistema? Fiz residência, fiz uma especialidade, poxa, super concorrida. Por que eu estava ali apagando incêndio, levando calote, tendo dia em cada lugar, que não era qualidade, nem para mim e nem para o paciente?
aí que eu resolvi, começou a mudar alguma coisa dentro de mim. Eu resolvi fazer a minha pós-graduação em cosmetria e rejuvenescimento ali no Instituto Azulay, no Rio de Janeiro. Voltei e decidi que eu ia começar a atender particular, diferenciado, atender com uma hora de atendimento, com calma, com atenção, implementando todos os tratamentos preventivos, o skincare, a prescrição em cosmetria junto com os procedimentos, e começou a dar certo. Eu fiquei só em um lugar, o consultório foi crescendo, os pacientes começaram a me indicar um para o outro, e aí eu fui convidada a ser professora na UFSC, na residência de dermatologia. Hoje eu sou chefe da cosmetria do HU. E aí foi crescendo, e aí esse destaque, assim, começou a chamar a atenção dos meus alunos, começaram a me perguntar como é que eu fazia, como é que era o meu sistema de atendimento, os meus colegas também, e virou uma pergunta recorrente. E aí eu gosto de ensinar, gosto de dar aula, e como ficou uma pergunta recorrente, eu pensei, eu posso ensinar um a um, ou eu posso fazer um evento, uma jornada, e ensinar várias pessoas. Como eu gosto de ajudar, é por isso que eu desenvolvi essa jornada e é por isso que você está aqui hoje. E eu vou te ensinar como é que funciona esse sistema. Bom, agora que você entendeu mais ou menos como é que isso surgiu, eu quero te dizer que vamos começar uma série de aulas fantásticas. A aula 1, na aula de hoje, você vai entender os 7 passos para se tornar referência na medicina estética e preventiva. Na aula 2, eu vou te apresentar os segredos do skincare médico com casos clínicos. Na aula 3, que é a aula mais importante, na minha opinião, você vai aprender a implementar o método Skincare Pro. E a aula 4, que é a nossa aula final, o gran finale, tá? É uma aula especial que a gente vai retomar todo o conhecimento, vou te contar coisas novas, inclusive tem um segredo muito legal, uma surpresa, mas é só para quem ficar até o final na aula 4. Bom, primeiro, a gente tem que pensar o que pode estar errado, né? Vamos limpar o que está errado para abrir o caminho para o certo? Depois que você souber essas 7 coisas, você nunca mais vai querer fazer diferente, tá? Porque isso acaba te afastando dos resultados. Então vamos limpar os erros. Erro número 1. Deixar o skincare como coadjuvante no seu atendimento, enquanto deveria ser estrela. Pois é, eu entendo que diante de muitas etapas da consulta, montar o skincare pode ser assim tão pequeno, tão secundário. Só que essa é uma parte fundamental do seu atendimento. E quando você começa a dar prioridade para ele, oferece um atendimento completo, personalizado, e quem procura skincare acaba optando também por procedimentos. Então, você tem que ter esse pilar no seu atendimento. Inclusive, tá, a gente observa que os pacientes que têm um tratamento tópico diário têm melhores resultados pré e pós-procedimento. E é claro, se o paciente consegue ter resultado com tratamento tópico, ele vai confiar muito mais em você para fazer os procedimentos. Ah, Natália, mas são os procedimentos que lucram, não só os atendimentos. Eu quero te contar o seguinte, que é muito natural a gente pensar que os procedimentos apenas que dão um alto valor no seu faturamento. Só que procedimentos, claro, são muito preciosos, são muito bons, uma coisa não exclui a outra, só que os procedimentos eles têm um alto valor embutido. Tem o custo de material, tem o custo de revisão do paciente, de complicações, você tem que ficar se atualizando. Então, assim, quando você fala em consulta, você está falando naquele valor daquela consulta do seu conhecimento. O custo disso é muito mais baixo. Então, se você for fazer o cálculo, muitas das vezes o valor da consulta supera o lucro que algum procedimento pode te dar. Quero mostrar com esse caso como o skincare é uma ótima porta de entrada do paciente no seu consultório. Essa é uma paciente que ela começou com uma rotina de skincare. É uma paciente com muito fotodano, muitas rugas, uma pele madura. Só que naquele momento ela não queria fazer nenhum procedimento, ela queria começar a cuidar da pele. E eu montei um esquema de tratamento para ela. O resultado agradou muito e logo em seguida ela já voltou para fazer tratamento. Daí a gente começou depois com laser fracionado, tá? Só que eu digo o seguinte, ela não teria feito o procedimento se ela não tivesse realmente se encantado com o resultado logo de imediato. Para uma pele extremamente envelhecida, ela melhorar ali das manchinhas, da qualidade da pele, faz toda a diferença. Número 2. Deixar o skincare para o último momento da consulta, faltando só 5 minutos. Eu entendo que numa consulta, tá, às vezes é muita informação, muita coisa e pode faltar o tempo para falar de skincare.
Só que, como eu te comentei, a gente tem que começar a trazer ele como um elemento central da sua consulta. Tem que ser discutido com seriedade, com o paciente, explicar item por item. Quando você mostra essa preocupação com a saúde integral dele, com o que ele faz no dia a dia, como está a rotina dele, isso mostra, inclusive, uma maior satisfação do seu atendimento. E melhora o resultado de longo prazo, porque, claro, o que o paciente faz no dia a dia vai impactar na pele dele. É óbvio. Eu faço a analogia de um spa. Tá? Você até pode fazer um procedimento que é um spa para a pele do paciente. Só que se ele não tiver uma rotina de cuidados, não vai se manter aquele resultado do spa. Então é interessante você ter essa linkagem entre um procedimento e outro. Olha, inclusive, pode parecer muito básico você montar uma rotina de skincare para o paciente, de cuidados diários, de uma prescrição pro-aging para ele. Só que o que parece ser fácil para você, na verdade, é uma complexidade para o paciente. A gente está resolvendo algo para a vida dele. E eu digo que simplificar é uma força, é uma grandeza. E isso deve estar na sua rotina como médico prescritor. Esse caso de uma paciente, eu digo, é uma noiva da pandemia. Ela teve o casamento adiado, tá? Tiveram vários casos assim, né? E aí, inclusive, ela foi primeiro para a lua de mel dela e depois ela ia fazer o casamento. E aí ela veio comigo para tratar a qualidade da pele, para o casamento, etc. E ela tinha acabado de voltar da lua de mel dela, que foi primeiro que o casamento, da Bahia. Aí ela tem um melasma, ela estava com a pele muito manchada. E aí faltava pouco tempo para o casamento dela, 1, 2 meses. E aí eu digo, que problema, né? Uma pele com melasma, a gente com pouco tempo para tratar a pele e a responsabilidade dela tem que estar bem, porque é o casamento. E aí, essa paciente, eu fiz um tratamento de skincare, montei uma rotina para ela, tá? Falei para ela que a gente não poderia fazer nenhum tratamento muito ousado, porque faltava pouco tempo para o casamento. Nesse caso, até, inclusive, depois eu fiz uma radiofrequência microagulhada, mas esse resultado dela é do skincare, é do tratamento tópico. Eu preparei a pele antes, porque como o melasma é legal você fazer um preparatório, não podia correr risco, ela fez o preparatório e veio para fazer o procedimento. E olha o resultado dela só do preparatório. Essa paciente é uma paciente minha que ficou comigo, não só para o casamento, tá? Mas depois para a vida, porque ela viu esse resultado. Inclusive, depois eu vou mandar, para quem quiser ficar até o final da aula, todos os tratamentos que eu fiz para cada caso que eu vou apresentar nessa aula hoje. 3. Prescrever só quando o paciente te pede. Pode parecer fácil deixar de lado e rezar para o paciente nem te pedir. Quando ele te pede, você prescreve algo basiquinho. Só que eu vou te dizer, quando parte de você, isso demonstra proatividade, interesse no paciente, ele sente isso. Aconteceu comigo uma vez, esse caso, uma paciente que me trouxe diversas queixas, mas a prioridade dela era melhorar a pele como um todo e parecer natural. Essa questão da naturalidade sempre é uma coisa que vem com frequência no consultório. Aí eu prescrevi um tratamento para pele geral, e aí ela me perguntou no final, tá, eu não precisaria de algo para a região dos olhos? Aí eu fui reparar que realmente ela precisava de algo especial para a região dos olhos, porque era uma região de pele que estava mais craqueladinha, mais amassada, uma paciente jovem, só que como a região dos olhos é algo de elemento central no rosto, às vezes dá um aspecto muito cansado, mais envelhecido, só por ter essa parte mais craqueladinha, mais amassada. Daí eu prescrevi para ela, eu aprendi, ela me ensinou, e eu prescrevi para ela algo especial para a região dos olhos. Ela ficou empolgada, motivada, eu prescrevi procedimentos para ela fazer também. E ela voltou e eu fiz uma fotografia do rosto dela antes de um procedimento e eu reparei como ela já tinha melhorado a região dos olhos só com o tratamento de casa. E então, você veja, eu sempre recomendo de você fazer o diagnóstico certinho, prescrever para cada paciente o que ele realmente precisa. Porque olha o resultado que dá. Essa paciente ela ficou muito feliz com a melhora da pele dela, mas ela ficou muito mais feliz por causa da região dos olhos. 4. Insegurança na hora de prescrever e associar ativos ou situações especiais que acontecem no consultório. É natural que em determinados momentos você veja que tem muitos ativos, muitos produtos, marcas novas, e a gente fica até embaralhado, até meio assim, inseguro de prescrever coisas novas, coisas diferentes. E ainda mais quando aparecem situações inusitadas no consultório. Por exemplo, isso até nem é inusitado, é relativamente comum. Está crescendo muito a demanda desse tipo de paciente no consultório. Pessoas que querem produtos clean, cruelty-free,
tá? Que sejam não testados em animais, que não sejam livres de agentes tóxicos, que sejam orgânicos. É o caso dessa paciente que ela é professora de yoga, então queria fazer um tratamento personalizado, com extratos mais vegetais, e ela ainda também tem planos de gestação. E aí coloca numa situação mais particular, mais individualizada. Nesse momento, gente, não dá para dar Google lá e procurar os produtos e atrasar a sua consulta. É interessante você dominar e prescrever algo personalizado para cada paciente. Essa paciente eu prescrevia algo personalizado. Ela ficou muito satisfeita com o tratamento. Ela não queria fazer procedimentos naquele momento por causa desses planos de gestação. Mas ela voltou para a revisão e ficou muito feliz com o resultado. E aí, essa paciente depois voltou e segue me acompanhando. Mas veja que naquele momento especial eu consegui fazer uma prescrição que encaixava para as necessidades dela e para os desejos, pela vontade, pelas particularidades que o paciente traz. Porque cada paciente é um mundo. É legal você individualizar isso. Item 5, erro 5. Prescrever a mesma coisa para todo mundo. E isso é um problema, porque às vezes a gente só tem uma prescrição, uma rotina e acaba colocando para todo mundo. Só que às vezes acontece o que aconteceu nesse caso. Do paciente já ter outros tratamentos prévios. E esses tratamentos prévios, olha só, incluía os únicos ativos, os únicos produtos que você conhecia. E como é que faz? Né? Você é o especialista disso. Você é que mais domina essa área. Se não você, quem mais vai personalizar e dar um tratamento diferente para a paciente? É uma paciente, nesse caso, com acne, com melasma, também tinha essa questão de gestação, então você tinha que personalizar, não poderia usar nada que ela pudesse, de repente, engravidar e tá usando algo que não pudesse usar na gestação. Então você tem que jogar aí e não repetir ainda todos os tratamentos que ela já tinha feito. Então, você veja, ela fez, daí eu fiz um manipulado para ela, colocando ativos diferentes que ela não tinha usado, que você vai acessar depois lá no documento com todos os tratamentos, tá? Fica até o final da aula. Presta atenção no resultado. Então, veja, melhora da qualidade da pele, melhorou da acne, das lesões, das hiperpigmentações inflamatórias que ela tinha, ali na fronte, que dá para ver melhor, a melhora do melasma, isso aí com poucas semanas de tratamento. A paciente ficou muito feliz, alguém fez algo diferente que funcionou. A paciente também de longa data, está até hoje comigo, e é isso, quando você faz algo personalizado que dá resultado, o paciente fica fiel. Item 6. Pensar que skincare médico é desvalorizado. Eu entendo que pode ser frustrante você ver assim, tem tanta blogueira dando informação gratuita, falando de skincare, vou eu falar sobre isso? Isso não tem valor, isso não é algo diferenciado. Só que eu quero te dizer, a profundidade de conhecimento técnico, científico que você tem, é, com certeza, infinitamente maior do que uma blogueira de skincare. Além disso, o seu poder de prescrição, de personalização, concentrar os ácidos, associar ativos, associar medicamentos, associar nutracêuticos, isso é algo que só você pode fazer pelo seu paciente. Ele entende o valor disso. E, inclusive, você acaba resolvendo muitas coisas da vida dele. É o caso dessa paciente que ela veio com uma sacola, um monte de produtos, que ela ficava comprando por indicação de blogueira. Aí ela dizia, eu não aguento mais, porque eu uso tudo isso, parece que nada resolve para mim. Aí eu quero saber o que realmente é importante, o que dá resultado e o que não dá. Os pacientes nos procuram para isso. Aí eu fui lá, destrinchei lá os produtos, já vi que ela usava muita coisa repetida, 3 vitaminas C. Não faz sentido, tá? Então, quando você consegue resolver com segurança para o paciente, não, você tem que usar isso, isso e aquilo, isso vale a pena, isso não vale, só essa consulta o paciente fica extremamente feliz. Otimiza, inclusive, o orçamento dele. Sobra para você fazer procedimentos. E aí foi o caso dessa paciente, depois a gente fez luz pulsada, fez outros tratamentos. Mas veja, o resultado que ela tem, só de reorganizar direitinho o tratamento dela de casa, o skincare, tira o que não vale a pena, fica o que vale, e aí tem um resultado. O paciente fideliza e fica contigo. Erro 7. Aí, por insegurança, você deixa de se posicionar nas mídias, não mostra que você atende dessa maneira, que você sabe fazer uma prescrição anti-aging, pro-aging, skincare médico. E aí, o paciente não sabe como você trabalha. Ele vai lá, entra nas mídias, vê que se você só fala de procedimento, ele vai achar, nossa, essa pessoa não pode me ajudar.
porque agora eu não quero fazer procedimentos, ou eu queria alguém que primeiro organizasse a minha rotina do dia a dia. Inclusive eu digo, isso é importante, mostra aqui que você está estudando, faz uma fotinho aí, marca, para mostrar que você é uma pessoa que está sempre se atualizando. É interessante a gente falar isso, as pessoas não nascem sabendo como a gente trabalha. E você se posicionando dessa forma, acaba atraindo mais pessoas para o seu consultório. Eu comecei a fazer isso, me posicionar, mostrar como eu trabalhava, que existe uma dermatologia integrativa, que cuida da saúde da pele, que consegue agregar o tratamento do dia a dia com os procedimentos do consultório. E aí a procura aumentou, a agenda foi enchendo, comecei a aumentar o ticket e tudo isso foi funcionando muito bem. Só que até quero te fazer um lembrete. Não vale você fazer uma ótima mídia, um ótimo marketing e não ter um atendimento muito bom. Porque imagina lá, a pessoa te procura, olha que máximo, aí quando vê, o atendimento não é dessa forma. Tem que estar tudo alinhado, tá? Quando você alinha isso, olha, sucesso, o seu atendimento, você vai conseguir ter sucesso na sua vida profissional. Bom, a gente está na reta final, mas antes que você vá, eu quero que você relembre tudo que você aprendeu hoje para se tornar referência com skincare. Você tem que ter forte isso dentro de você, porque afinal a gente só trabalha com o que a gente acredita. Inclusive, vamos relembrar que essas aulas não são para quem acha que ter sucesso é só trabalhar com injetáveis de alto volume, 10, 20 ml de ácido hialurônico. Não é esse o caminho. Que para ter sucesso tem que fazer coisas com que você não se identifica, usar roupa tal, marca tal. Que prescrição de rotina de pele é difícil, é inútil. Que dermocosméticos são caros ou não funcionam. Que personalizar a consulta é difícil, é complexo. Que se diferenciar no mercado demanda alto investimento. Primeiro tem que ter a clínica, primeiro tem que ter a tal plataforma. Não é nada disso. O que traz o paciente, fideliza, é o seu conhecimento, é o seu posicionamento. Essas aulas é para quem acredita que é bacana ter segurança na prescrição, tem que entender o básico, o científico, o que funciona de verdade. Se tornar referência sem investimento é para quem quer novidades de maneira resumida, quer fazer uma transição de carreira para a área da estética médica. É para quem quer resgatar a autoridade no skincare médico. É para quem quer se tornar referência na área da saúde de maneira integral, não só tratando problemas, mas prevenindo problemas, prevenindo envelhecimento e promovendo estética e beleza para a pele do seu paciente. Eu expliquei como é que isso surgiu, eu sou lá do interior, passei por dificuldades aí no momento da faculdade, dificuldades financeiras bem complicadas, mas aí segui estudando, passei na residência, aí voltei para a estaca zero, eu digo porque escolhi começar minha carreira profissional numa cidade nova, num mercado desafiador. Comecei a atender de uma maneira diferente, particular, me diferenciar, estudei, fiz minha pós-graduação e fui crescendo assim. Foi funcionando, sem altos investimentos. Foi um posicionamento estratégico. Comecei a atender dessa forma, o consultório começou a crescer, virei professora de cosmetria da residência do HU, da UFSC. Tenho hoje em dia minha clínica onde eu atendo só particular, não dependo dos convênios, meus pacientes vêm por indicação. E esse caminho me deu a certeza de que se eu cheguei aqui, você também consegue. Mas a gente tem que deixar o que está errado de lado. Vamos relembrar, deixar o skincare como segundo plano no seu consultório, quando deveria ser a estrela. Deixar o skincare para o último momento da consulta, faltando 5 minutos. Prescrever só quando o paciente te pede. E por insegurança na hora de prescrever e associar os ativos, você acaba prescrevendo a mesma coisa para todo mundo. E pensa que o skincare médico é desvalorizado e não fala sobre isso, só fala sobre procedimentos. E também que por insegurança você deixa de se posicionar nas mídias sociais e falar sobre isso. Na próxima aula, você vai aprender o segredo do skincare médico. 3 passos, 3 pilares que vão te ajudar a destrinchar todo esse mundo. Enquanto você espera, eu quero que você vá lá na caixinha do Instagram e me conta o que você achou dessa aula 1. Me fala das coisas erradas que você acha que pode estar fazendo. E eu quero te dizer que para baixar, então, todos os documentos que eu te falei, então, o material com os tratamentos realizados e os slides da aula, você vai aqui na página inicial do evento, tem um botãozinho de baixar o material. Aí você clica ali
vai fazer o download, tá? A mensagem vai para o WhatsApp. Mas enfim, você vai receber esse material. Aí, tá? Para você abrir esse PDF, esses materiais, tem uma senhazinha, tá? Fica aqui que você precisa saber disso. É destaque. Quando você escreve destaque, o arquivo abre, tá bom? Então você vai ter acesso aos tratamentos que foram realizados. O destaque é tudo minúsculo. E aí, eu quero te dizer que se você quiser convidar um amigo, um colega, para participar aí das aulas, para assistir, também tem um botãozinho do convite. Eu quero te agradecer a tua atenção por essa aula, por estar comigo nesse momento. Quero te dizer que eu te espero na aula 2 e vai lá no Instagram comentar, conversar comigo, que eu tô lá te esperando. Beijo, até lá.